Oi, Erika, tudo bem? Então, desculpe a demora no meu vídeo, é que eu tive uma emergência aqui, precisei sair para atender uma pessoa que não estava se sentindo bem. Bom, vamos lá. É, Bom, o que que acontece? Quando aqui na tua planilha 1, tá? A taxa Selic tá tudo certo, tudo ok, tá? Quando você vem para cá e vai fazer a comparação da taxa Selic com o PIB, veja que a taxa Selic, a gente tem a variação percentual mês a mês, né? Desde janeiro de 2018 até aqui o mês 10 de 2021. Só que o PIB, ele está em valores em reais. Então, veja que quando você joga aqui, dá uma disparidade, né? Porque um está em percentual, o outro está em reais, você não consegue comparar. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa transformar esse PIB aqui em valores percentuais para que você consiga comparar. Ou você tem que pesquisar esse PIB em percentuais na internet e você encontra, só que o PIB geralmente ele está em percentuais trimestrais, sabe? Então aí você teria que transformar aqui a taxa Selic em trimestral também, pegar o valor trimestral, então daria um trabalho, né? Então seria mais fácil a gente realmente transformar aqui esse PIB mensal em valores percentuais. Como que a gente faz isso, né? Você pega aqui o primeiro mês da taxa, que é o primeiro mês do valor aqui, que é o mês que a gente está analisando do período, né? Que é o mês de janeiro de 2018, como referência, como se fosse o 100%, né? Então, eu coloco como referência, né? E aí nós vamos então pegar esse 100% de referência e avaliar o restante aqui usando esse 100%, né? Então, você vai fazer o seguinte, ó, você vai pegar este valor aqui, todos os outros valores, e dividir pelo valor de 100% para ter, então, o quanto que variou todos os outros valores em relação ao mês de janeiro de 2018, tá? Então, obviamente que aqui, como né, o mesmo valor, a variação foi de 1%, né? A variação aqui foi na verdade, 1 para 1, né? E aí agora a gente vai fixar aqui na nossa fórmula, que é sempre esse valor dividido por 100%, vai fixar esse valor que é o nosso valor de referência, fixar essa fórmula. Quando a gente quer fixar um valor no Excel, você põe um sinal de dinheiro aqui, né, o sinal do dinheiro, na letra da célula que eu quero fixar, tá? Então agora a gente fixou na fórmula esse valor aqui, para poder puxar essa fórmula aqui para os demais valores dos outros meses. Então, veja que eu só vou puxar aqui agora essa fórmula para todos os valores aqui até o mês 9. Opa, faltou aqui. Peraí, vou puxar mais um. Só ver se está certo. Aqui, como os valores estão muito parecidos, né? E eu arredondei aqui para arredondei aqui para duas casas depois da vírgula, então ele vai ficar, em alguns momentos, pode ser que a taxa fique parecida quando os valores forem muito próximos, tá? E aí aqui você tem, então, o PIB em valor percentual, o que vai ajudar você a fazer essa comparação entre a taxa Selic e o PIB, tá? Aí, o que que vai acontecer? Agora você vai usar essa informação aqui e essa informação para fazer o gráfico, tá? Como que você vai fazer isso? Você vai selecionar, então, agora aqui o valor da taxa Selic em percentual, pode só ir até o mês 9, porque não temos o mês 10 ali do PIB, né? Aí segura o Ctrl, tá? E sobe aqui e vai seleciona o PIB agora em taxa percentual, tá? Até o mês 9. Solta o Ctrl agora e vai inserir o gráfico aqui de linha, tá? Veja que agora nós temos condições, então, de avaliar aí, né, percentual e percentual, né, taxa Selic percentual e PIB percentual. Veja que agora você consegue enxergar aí a movimentação de ambos dentro do gráfico, taxa Selic e PIB, tá? Entendeu como é que a gente fez? Deixa eu só arrumar aqui que eu mexi no tamanho do gráfico e sumiu o valor. Tá? Então perceba, veja a diferença, né? Aqui você tem valores que você não consegue analisar e aqui você já tem valores que você consegue analisar. E perceba que o gráfico não mudou, né?
em relação ao que era valores em reais e agora em valores percentuais, percebe? O gráfico é o mesmo, só que a gente mudou ele para percentual em vez de valor. E quando a gente mudou para percentual, agora você consegue analisar o que é a taxa percentual da taxa Selic em relação ao PIB. Então, o que você vai analisar, né? Como que se comportou esse PIB em relação à taxa Selic, né? Veja que aqui o crescimento do PIB, ele meio que acompanha, né, a taxa Selic nos meses de 2019, né? Aí, quando a gente tem a entrada da pandemia, né, você percebe nitidamente que há uma queda da taxa Selic mais acentuada e o PIB, né, ele tem algumas quedas bruscas de crescimento, né? E a taxa Selic tem uma queda muito mais brusca, né? Em relação ao PIB aqui no meio de 2020, né? Por quê? Porque a gente estava tentando buscar um crescimento econômico com a queda da taxa Selic, só que esse crescimento econômico não veio, tanto que você percebe, né, que mesmo com a taxa com a queda da taxa Selic, você tem queda no PIB, né? Depois você tem uma retomada, mais ou menos aqui, mas mesmo assim, né, ela não é uma retomada grande. Depois começa a melhorar um pouco, né? Depois voltamos a ter uma queda aqui no começo de 2021, né? Em que nós tivemos um novo lockdown aí por conta do Covid, né? Depois voltamos a melhorar um pouco, mas veja que aí aumentamos as taxas de juros aqui, mas nós não temos aí um crescimento significativo do PIB, né? Tá? Então é esse tipo de análise que você vai fazer, tudo bem? Aí, em relação à segunda variável que você escolheu, que é o IPCA, aqui também ela está em reais, né? A preço corrente, né? Que a gente chama. Só que esse índice do IPCA, você tem lá no IPEA, essa variável, eu até já deixei separado aqui, em percentual. Então é só você substituir. Deixa eu só te mostrar aqui onde que ele está. O IPCA geral aqui, ó, esse IPCA geral, ele está veja aqui, ó, ele tá vendo aqui, ó? Ele tá apresentado em percentual, então você pode só substituir, tá? Vamos lá embaixo, a partir de 2018, olha aqui, ó, vamos mais, 2018, 17 e 18, ó. Só você substituir, você pegou ele a valores correntes, mas aqui ele tá em percentual. Então, só vir aqui em IPCA geral, tá? Aí você vem e substitui na tua planilha aqui, tá? Tira esse e coloca o outro. Então, em vez de você fazer toda aquela conta, você não precisa. Só substitui aqui que você vai conseguir tirar e fazer aquele mesmo gráfico bonitinho lá para poder comparar IPCA e taxa Selic. Essa é uma comparação bem interessante de fazer, porque o IPCA, ele é um medidor também de... Aqui a taxa Selic é nosso juro, que mede todos os outros juros de aplicação e outros juros da economia, né? E o IPCA, ele é um índice de medidor de inflação, tá? É um índice medidor de contratos de aluguel, por exemplo, então é um bom indicador para fazer medição. E aqui, ó, de novo, as importações estão a preço corrente, então você também não vai conseguir fazer essa comparação. O interessante é que você também faça a mesma transformação que a gente fez aqui das importações, você faça do PIB, perdão, você faça para as importações. Então, use como 100% aqui como referência, né? O preço das importações, né? O preço geral das importações no mês de janeiro de 2018. E daí você vai fazer aquilo que a gente comentou, né? Você vai usar esse preço como 100% e você vai usar esse valor aqui, né? Todos os valores aqui, esses valores divididos pelo 100%, tá? Igual. Então, o primeiro, lógico, vai dar 1, né? E depois você vai fazer aquela continha que eu te falei, você vai marcar aqui, aqui na nossa fórmula, deixar essa célula aqui E2 fixa, né? E puxar essa fórmula para todos os outros valores, né? Para que você tenha, então, um percentual. E para construir o gráfico, né?
Aí você vai fazer, né, puxar toda essa fórmula aqui para os outros valores, né, para ter aí o valor percentual aqui até o mês 8, que é o mês máximo, né? Ó, veja que aqui está com várias casas, né? Aí você pode deixar com 2 casas, que é o melhor, né? Opa, aqui foi demais. Pode deixar com 2 casas, tá? E para fazer o gráfico, a mesma coisa, ó. Você vem, né, aqui, faz a seleção, daí segura o Ctrl, opa, sobe aqui, seleciona aqui a coluna que está com o valor em percentuais, certo? Aí solta o Ctrl, faz a inserção do gráfico aqui, ó, tá? Olha lá, ó, aqui você vai conseguir, então, fazer a análise das importações. Veja que o gráfico não muda, né? Porque agora aqui a gente está trabalhando com os mesmos valores de preço corrente, só que agora em percentual. Só que agora você consegue enxergar a linha da taxa Selic e fazer uma boa análise de como, né, a taxa Selic e as importações se comportaram, né? Aqui você vê que nós temos a taxa de importação meio que acompanhando aí a taxa Selic, apesar de que a taxa teve uma boa queda, mas as importações se mantiveram, né? Ou seja, o preço do dólar e tal, ele se manteve muito estável nesse período, então as importações aí não tiveram não foram fortemente afetadas pela baixa da taxa de juros. Tivemos uma queda, sim, né? Mas ela não foi expressiva, tá? Então, eu vou apagar aqui para que você faça aí você mesma depois, tá bom? Eu vou te mandar essa planilha para que você mesma construa aí e treine aí tudo isso que a gente fez aqui, tá? Espero que tenha ficado claro para você aí, que você consiga, então, desenvolver o exercício aí. E não esqueça, então, de, além de construir os gráficos, fazer as análises, né? E transferir esses gráficos para o teu relatório com as suas próprias análises. Uma dica, né? Se você tiver alguma dificuldade em fazer as análises, consulta, né? Aí as análises que são feitas na internet, tem várias para se inspirar. Lembrando que os textos têm que ser de autoria própria, tá bom? E se você usar alguma informação da internet, que você não esqueça de colocar as fontes de referência. Combinado? Espero que tenha te ajudado. Um bom feriado. Desculpe a demora em enviar o gráfico a gravação para você, tá? Tchau, tchau.